O ser humano tem um pecado que é muito grave hoje na sociedade, que está em todos os lugares, que é a mentira. A mentira e a maledicência, isso é totalmente comum em qualquer roda de amigo, inclusive dentro da igreja. Dentro da igreja, um se acha mais santo que o outro, mas na verdade está todo mundo ali em construção. Todas essas pessoas precisam melhorar. E a gente está falando de um assunto bem delicado esse mês na nossa igreja, que é sobre o orgulho. Semana passada a gente falou, e eu quero até deixar aqui um ponto, que nós não julgamos nenhuma pessoa por sua opção sexual, pela sua, o que você faz, se adulterou, se mentiu. Nós te amamos igual Jesus te ama, e a gente não está aqui para julgar, porque assim como você errou hoje ou já errou muitas vezes, nós também estamos dispostos a acontecer com a gente também. A gente um dia pode errar, mas a gente não é o juiz, né, Hermes? Exatamente. Quem é o juiz é Deus, ele conhece seu coração. E a gente não está aqui para apontar o dedo para você, falar que você errou, que você não fez certo. O que muitos religiosos fazem hoje, e acaba afastando as pessoas. Então na nossa igreja eles estão batendo na tecla do orgulho, não do homossexualismo. Então, se a pessoa é um homossexual, ela é muito bem-vinda dentro da igreja, todos vão abraçar e vão amar ela muito, mas a gente vai ensinar o que está na palavra. E o que a gente está batendo, né, na tecla, e o que a gente comentou no podcast passado, é sobre o orgulho, é sobre defender um movimento, colocar isso goela abaixo da sociedade, falando que isso é a coisa mais certa do mundo. Mas não é o que a Bíblia diz. E essa aqui é a nossa lei que a gente segue. É aqui que a gente vê onde está a verdade e a mentira. Então, se a Bíblia fala que certa coisa é errado, eu não vou apoiar um movimento que fala que tal coisa é certa. Deus criou o homem e a mulher para constituir uma família. E agora, o que você está fazendo? Você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Se você quer se drogar, se você quer se prostituir, tudo isso é livre. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas a Bíblia fala o que a gente comete com o nosso corpo quando a gente comete tais atos. Por exemplo, eu como fumante estava denegrindo meu corpo. É tão grave quanto a prostituição, porque a pessoa está matando o corpo dela, está destruindo o corpo dela, que é templo do Espírito Santo. Então, quando conhecemos a Cristo, conhecemos a palavra, nós temos que nos tornar puros. O jejum, por exemplo, que a igreja pede para fazermos, o que é o jejum? É você ter controle sobre a sua carne. Porque jejuar é você ter poder próprio, poder, autocontrole. Isso é uma coisa muito difícil para o ser humano, porque a gente quer o mais fácil, a gente quer a zona de conforto. Abrir mão da comida, abrir mão de algo que você gosta de comer. A nossa briga aqui em casa, por exemplo, a gente comer saudável. Para comer saudável é muito mais difícil que você comer fácil. Porque certeza. O McDonald's aqui custa $5. Eu vou aqui na esquina da minha casa do McDonald's. Se eu quiser tomar café, almoço e janta no McDonald's, eu vou. E é assim, ó, eu paro o carro 2 minutos, eu tô com minha comida pronta. Para comer saudável, é uma louça gigantesca. Tem que fritar bife, tem que fazer arroz, tem que fazer... cozinhar legumes. Rapaz, é um sacrifício, é 1h30 de dedicação para você conseguir comer saudável. Mas é o autocontrole. O que o ser humano quer? O que é fácil. O que é fácil? Adulterar é fácil. É muito fácil você ir aqui e adulterar a sua esposa com uma outra mulher. Mas e o autocontrole de você não cometer tal ato? Isso me livra de tentações? Não livra. Mas o que é o autocontrole? É eu ter oportunidades de fazer uma coisa que vai ser ruim pro meu corpo, minha carne, pro meu espírito, que tá ali totalmente fácil, de bandeja. Mas eu não faço, porque é o autocontrole. Fala, nossa, o dano que isso vai causar espiritualmente na minha família, na minha casa, no meu espírito, em tudo, vai destruir minha vida. Mas o que é fácil? A gente vai lá e comete. Foi o que aconteceu com José. José rejeitou o adultério, né? Ele era servo numa casa, para quem não conhece a história de José do Egito. Ele trabalhava na casa de Potifar, que era um governador muito rico. Pensa, ele estava numa mansão, vamos colocar nos dias de hoje. Ele estava numa mansão, a esposa do Potifar devia ser uma mulher muito bem cuidada, muito bem tratada. Bonita. Né? Nos dias de hoje seria uma mulher escultural, né? Toda emplastificada, toda... E José era um simples empregado. A esposa tirou a roupa para ele e falou assim, vem. Ele não foi. E ela pegou a roupa dele e acusou, falando que ele tinha feito. Ele ficou preso vários anos, mas ele podia ter ido ali cometido aquele ato. Às vezes 30 minutos ele não teria ido para prisão. Mas ele resistiu ao poder da carne. Vai falar que José às vezes não teve vontade de cometer esse ato. Com certeza, se ele era um homem, tentação, um instinto animal poderia ter cometido. Seria muito mais fácil, mas ele resistiu e Deus o honrou, colocou ele no trono depois, né, como governador de Egito. Exatamente. E o que eu quero que vocês entendam, queridos que estão nos assistindo, nos ouvindo nesta manhã, né, nós não somos contra, né, a pessoa. Nós somos contra aquilo que está na palavra de Deus. Se há pecado, se há algo que as pessoas cometem e que a Bíblia condena, é contra isso que nós nos levantamos. Né? Nós amamos o ser humano. A Bíblia nos ensina a amar o nosso próximo, independente de quem ele seja. Só que Deus ele abomina o pecado. Deus ele é apaixonado pelo pecador. Né? Deus quer salvar o pecador, quer resgatar o pecador. Mas Deus abomina o pecado. E é impossível você agradar a Deus continuando com uma vida de pecado. Se um dia você levantou as mãos e aceitou Jesus, né, e não teve mudança na tua vida, alguma coisa está errada. Né? A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós temos que entender que a nossa vida vai ser regrada pela palavra de Deus, por aquilo que o Senhor
nos determina e nos ordena a fazer. E a Bíblia, ela é imaculada, ela não pode ser transgredida. O que está na palavra tem que ser cumprido. E é isso que nós estamos lutando. A nossa luta não é contra a sangue, não é contra a carne, a nossa luta é contra as hostes malignas que têm atuado neste mundo, que têm tentado desvirtuar o que a palavra de Deus diz, que têm tentado mudar a rota das nossas crianças, que têm tentado destruir a família e que têm tentado destruir aquilo que é correto. E é isso que a nossa briga é contra isso, e não são contra pessoas. A nossa oração todos os dias é para que essas hostes malignas deixem de atuar na tua vida, na tua casa e na tua família. Então o que nós queremos é que a palavra de Deus convença você do erro e do pecado. E o que tem faltado, infelizmente, hoje é amor. Essa é a grande verdade. Tem faltado amor. É mais fácil discutir, é mais fácil odiar, é mais fácil pregar o ódio do que, de fato, amar. E o que seria o amor? É gastar tempo com essas pessoas, é discipular essas vidas. Então, quando encontrarmos alguém que esteja vivendo uma vida de pecado, uma vida errada, e essa pessoa quiser, obviamente quiser, dar abertura para que Deus trate ela, amém. A gente vai estar aqui à disposição. E é isso que nós chamamos de discipulado. É discipular uma pessoa, mostrar para ela, dentro da palavra de Deus, que o que ela está fazendo está errado. E o que Deus quer para a vida dela. Agora, se mesmo assim ela não se convencer, se mesmo assim ela não quiser mudar de vida, amém. Cada um vai arcar com aquilo que escolheu viver para si. Só que o nosso papel como igreja é se posicionar. O nosso papel como cristão é lutar contra aquilo que é contrário à palavra de Deus. E que tenta destruir a família, tenta destruir as crianças, tenta mudar a inocência de uma criança. Isso nós não vamos aceitar. Agora, a nossa posição é pregar o que está na palavra. E nós queremos que a tua vida seja abençoada. Se nós formos lá em 1 Coríntios 13, onde Paulo fala sobre o amor tudo suporta, o amor tudo... Eu vou até ler para vocês aqui, diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria e não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão. As línguas desaparecerão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Amém. O amor é o amor. Então é isso que salva, é isso que transforma, é isso que necessita, as pessoas que estão perdidas nesse mundo. Nós não podemos chegar acusando, falando mal, criticando as atitudes, mas nós precisamos mostrar na palavra de Deus e com amor o que é a verdade. Porque aquele que é perfeito um dia virá para buscar a sua igreja. Aquele que é perfeito um dia voltará, e como eu já falei, ele vai voltar como juiz. Ele não vai voltar mais como consolador, como amparador, como aquele que pode te auxiliar e advogar por você. Ele vai voltar como juiz. Então que há tempo você mude realmente a sua rota. Você mude realmente a sua maneira de agir, de pensar, de falar de outras pessoas. Eu sempre falo isso aqui, a melhor coisa que nós temos a fazer todos os dias pela manhã é olhar no espelho. Quem nós somos. Olhar no espelho, quem nós temos nos tornado. Se estar na presença de Deus não tem tornado você uma pessoa melhor, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque não é possível. Onde existe luz, onde existe graça, onde existe esse poder de Jesus Cristo, a pessoa não ser transformada, alguma coisa está errada, querido. Ou você não quer ser mudado, ou você de fato não aceitou Jesus de maneira plena, entrou nessa modinha, como tem muitos aí que estão na modinha. Então não adianta. O que você quer para a tua vida? Nós precisamos ter uma postura e assumir uma posição. Se eu me tornei um cristão, se eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu preciso mudar todo o meu ser. E eu preciso deixar que o Espírito Santo faça isso na minha vida. Então é reconhecer, não ser hipócrita, como o Rafa falou no começo, é não ser hipócrita. Senhor, olha, eu sou assim, eu sou assado, eu sou grosso, eu sou estúpido, eu falo palavrão, eu bebo, eu faço um monte de coisa errada. Só que eu quero o Senhor na minha vida. Então me ajuda a mudar.
Sabe? Que o teu Espírito realmente dê um banho em mim. E ele ajuda mesmo. Me dê um banho, me quebre se for necessário, me faça de novo. Já falamos aqui várias vezes. Jesus pode quebrar você como vaso, mas não saia da mão do oleiro. Porque é essa mão do oleiro que vai transformar a tua vida de novo. Vai te reconstruir. Que vai reconstruir você. Sim. E sabe qual é o melhor, Rafa? Faz uma experiência básica. Se você pegar uma caneca de louça, de barro, de porcelana e derrubar ela no chão, ela vai quebrar no meio, por exemplo. Fala, poxa, eu gostava tanto dessa caneca, quebrou no meio. Vou colar essa caneca. Você pega lá o Super Bonder, passa e cola. Ela cola, não cola? Super Bonder gruda tudo. Uhum. Vai ficar grudadinha. Mas vai sumir a marca do trincado? Não. Não vai. Não vai, porque quebrou. Aquilo quebrou, você colou, quebrou. Mas Jesus é diferente. Quando Jesus pega você e você fala assim, Senhor, pode me quebrar todinho, pode me fazer de novo. Jesus desmonta você inteiro. Imagina um castelo de Lego. Né? Meus filhos adoram Lego. Imagina um castelo de Lego, todo montado. Se você pegar aquele Lego e amassar, ele vai desmontar todinho, vai virar aquele monte de peça de novo. E Jesus consegue pegar todas essas peças, querido, e encaixar uma na outra. Só que ele tem uma maneira especial. Não fica em você nenhuma marca. Sim. Porque ele te limpa por completo. Todo o seu passado você esquece, tudo que você sofreu, tudo que você trouxe de trauma, tudo que você trouxe de coisas ruins que machucaram você. Jesus tem o poder de apagar todas essas coisas e fazer de você, de fato, uma nova criatura. Você vai deixar de pecar? Não vai. Só que você vai pecar muito menos. Sim. Porque aquilo que você sabe que é errado, você não vai fazer mais. E quando você for quebrado, vai doer. Vai doer. Mas quando você for reconstruído, não é fácil passar vai por ficar esse perfeito. processo. Sim, não é fácil. Passar por isso. E quanto mais idade nós temos, quanto mais nós vivemos esse mundo de erro, de transgressão, de sujeira, de podridão, mais difícil é, Rafa. Sim. Mais difícil é. Sim. E nós cristãos, Hermes, nós temos que ser exemplos, eu acredito, sim. Até num GC passado, eu fui fazer a visita a um GC e a gente começou a falar sobre isso, né? Tem aquele cristão que é aquele cristão que chega a ser chato, né? Que quer pregar a palavra de uma maneira impondo, né, a palavra de certa forma. Mas o exemplo claro que a gente vê de Jesus aqui com essa adúltera é que o que ele teve com ela? Amor, né? Que foi a palavra que você disse. Jesus só amou ela, né? E falou assim, e deu uma repreensão, mas ele não ficou impondo nada na vida dela. Falou assim, ó, você vai e não peque mais. Então, o amor, ele reconstrói tudo. Então, ao invés de julgarmos, vamos amar o nosso próximo, que esse é um dos mandamentos mais difíceis. E quando a gente tem esse amor que Jesus teve, que ele nos mostrou através do exemplo, né? Porque nos dias atuais, se fosse isso uma realidade, todo mundo ia tacar as pedras na mulher, a mulher ia ficar desolada, ia perder o chão, e a gente ia derrubar, às vezes, ela muito mais no poço. Então, nós como cristãos, a gente tem que dar um exemplo de amor e entregar a palavra, de certa forma, com amor. Né? Porque a gente não é perfeito, então a gente não pode impor nada na vida das pessoas. E Romanos 14 fala sobre isso. Eu vou ler só um pequeno trecho aqui. Ó, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Ou seja, em vez de julgar, vamos dar uma palavra que edifique, que é o que a gente falou, né, de dar pérolas aos porcos. Se a gente dá pérola aos porcos é porque o porco não quer receber aquela pérola ou ele não vai dar o devido valor. Mas existem pessoas que elas estão prontas para receber a palavra. Elas querem Elas mudar. querem, mas como a gente vai falar com essas pessoas? A gente não pode impor nada na vida delas e falar assim, ó, toma, você tem que ler isso e acabou. Não, é com amor, com exemplo. Mostrar, por isso que eu gosto muito do testemunho, porque quando a gente traz o testemunho aqui, as pessoas, elas contam como elas estavam quebradas e como elas foram reconstruídas. Aí você olha para a sua própria vida e fala, caramba, ele conseguiu, eu também posso. Olha o que ele passou, né? Um exemplo da Carolina, ela estava numa situação, né? A Carolina foi o nosso último testemunho. Ela estava numa situação que, para quem olha de fora, fala, meu Deus, totalmente contrário. Ela né? vai ficar cheia de trauma na vida dela. Isso. E quem conhece a Carolina hoje, eu tô até arrepiado. Quem conhece a Carolina hoje vê uma pessoa que transborda amor para com todo mundo. Alegria, ela tá sempre sorrindo. E você fala assim, meu Deus, essa mulher passou por tudo isso. E olha o que ela tá vivendo. Por quê? Porque ela encontrou a paz que excede todo o entendimento. Alguém amou ela e conseguiu mostrar para ela o caminho. Ela conseguiu se conectar com Deus e a história dela foi transformada. Então a sua também pode ser transformada. E também nós estamos aqui para passar essa palavra para você com amor, mostrando que somos imperfeitos, que nós não estamos aqui para julgar você. Não importa o que aconteça, a gente está sempre de braços abertos para te receber e para te mostrar o caminho verdadeiro. Porque nós éramos quebrados também. Né? Eu fui, se você olhar para minha adolescência, todas as pessoas que olhavam para mim falavam, esse guri não vai ter futuro nenhum, vai acabar numa clínica, vai para a perdição. Só que Deus me pegou com 18 anos e foi fazendo um trabalho na minha vida. Eu hoje com 34, eu olho e falo assim, nossa Deus, graças a Deus eu fui naquele encontro com 18 anos. E foi um processo, eu passei por várias coisas. Me acorrentei de novo nesse meio tempo. Passei por batalhas espirituais. E Deus está me honrando agora, quase 16 anos depois, praticamente, da minha conversão. E agora sim que eu estou vendo as bênçãos verdadeiras. Mas foi muito trabalho no meu coração também. Porque eu também julguei a Bíblia por muito tempo. Falei isso já várias vezes aqui. Eu tinha algumas crenças, eu julgava certas ocasiões. Então Deus foi me moldando. Mas Ele molda, às vezes, na dor.
Então, problemas que a gente passa é o molde de Deus que ele está te colocando. E dói. E dói. É difícil a gente perseverar nessas horas. Mas quando a gente persevera, vale a pena. vale a pena. Que é o ouro é provado no fogo, né? Isso fala na Bíblia. O ouro, para você ver a autenticidade do ouro, ele tem que ser provado no fogo. Ele tem que ser derretido e ver que é o ouro puro. E assim vai ser na sua vida. Não pense que vai ser só o mar de rosas. Então, gente, o começar pelo já não julgar o próximo já é um primeiro passo. E depois coloque o amor no seu coração para que você ame seu próximo, aceite as dores, as dificuldades dele e mostre que é possível, assim como Jesus mostrou através do exemplo, que a sua vida foi transformada. Isso eu tô falando para alguém que já é cristão. Não imponha a goela abaixo das pessoas, a sua fé, mas sim mostre com exemplos como sua vida foi transformada, o quanto você tem luz, o quanto você está em paz hoje, independente da tempestade que você passa. Amém. Né?